Você já saiu de uma conversa se sentindo estranho? Tipo, você entrou confiante, com uma opinião formada e saiu duvidando de si mesmo, sem entender direito o que aconteceu. Você não estava louco, você foi manipulado. E o pior, a pessoa que fez isso com você pode ser alguém que você ama. Um pai, uma mãe, um parceiro, um amigo, um chefe. A manipulação psicológica não vem com um aviso. Ela não grita, ela sussurra, e quando você percebe, já está preso. Hoje você vai aprender a identificar 7 sinais de que alguém está te manipulando. Sinais tão sutis que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. E eu preciso te avisar, esse vídeo pode ser desconfortável, porque você provavelmente vai reconhecer alguém da sua vida aqui dentro. Ou pior, vai reconhecer a si mesmo. Antes de começar, você precisa entender uma coisa: manipuladores não são necessariamente pessoas más. Muitos nem sabem que estão manipulando, aprenderam isso na infância como forma de sobrevivência. Mas isso não muda o efeito devastador que causam na vida de quem está ao redor. A psicologia já mapeou os padrões. E quando você aprende a enxergá-los, é como colocar óculos pela primeira vez. Tudo fica claro. Vamos ao primeiro sinal. E esse é, de longe, o mais perigoso. Sinal número 1. Atenção excessiva no início. Parece contraditório, né? Como algo bom pode ser ruim. Deixa eu te explicar. Manipuladores são mestres em criar conexões rápidas e intensas. Eles te fazem sentir especial, único, como se finalmente alguém te entendesse de verdade. Na psicologia, isso tem um nome: love bombing, bombardeio de amor. E funciona assim: nos primeiros dias ou semanas, essa pessoa te enche de elogios, mensagens, presentes, atenção constante. Ela parece perfeita, parece um sonho, mas aqui está o problema: ninguém é assim de verdade. Ninguém. O love bombing é uma estratégia, consciente ou não, para criar dependência emocional. Porque quando você se acostuma com esse nível de atenção, quando ela diminui, você faz qualquer coisa para tê-la de volta. Qualquer coisa. Um estudo da Universidade de Manchester mostrou que vítimas de love bombing apresentam os mesmos padrões cerebrais de dependentes químicos. O amor intenso ativa as mesmas áreas do cérebro que a cocaína. E quando a dose diminui, você entra em abstinência emocional. Se alguém pareceu bom demais para ser verdade logo no início, provavelmente era. Sinal número 2. Você começa a duvidar da própria memória. Isso é gaslighting. E é uma das formas mais cruéis de manipulação que existe. Funciona assim: o manipulador distorce fatos, nega coisas que aconteceram ou inverte situações até você não confiar mais na própria percepção. Frases clássicas de gaslighting: eu nunca disse isso, você está inventando. Isso nunca aconteceu, você está ficando louco. Nossa, você é muito sensível, era só uma piada. Todo mundo concorda comigo, o problema é você. O termo vem de um filme de 1944 chamado Gaslight, onde um marido manipula a esposa, fazendo ela acreditar que está enlouquecendo, inclusive mexendo nas luzes a gás da casa e negando que elas estivessem piscando. A vítima de gaslighting passa a depender do manipulador para validar a própria realidade. Ela não confia mais em si mesma. E aqui está o detalhe assustador: quanto mais inteligente e empática a pessoa, mais vulnerável ela é ao gaslighting, porque ela tenta entender o outro lado. Ela dá o benefício da dúvida, e o manipulador usa exatamente isso contra ela. Se você sente que está ficando louco perto de alguém específico, você não está. Seu cérebro está funcionando perfeitamente. O problema não é você. Sinal número 3. Seus relacionamentos estão diminuindo. Manipuladores sabem que seu poder sobre você depende de uma coisa: você não ter para onde correr.
Por isso, eles sistematicamente enfraquecem suas outras conexões. Mas não fazem isso de forma óbvia. Não dizem, não quero que você veja seus amigos. Isso seria fácil demais de identificar. Em vez disso, usam táticas sutis. Criticam seus amigos e família de forma aparentemente preocupada. Não sei, acho que a Maria não é uma boa influência para você. Criam situações onde você precisa escolher entre eles e outras pessoas. E quando você escolhe o outro, fazem você pagar por isso com semanas de tratamento frio. Ficam de mau humor sempre que você volta de encontros sociais. Não dizem nada diretamente, mas a mensagem é clara. Com o tempo, você começa a evitar outras pessoas, não porque foi proibido, mas porque não vale o estresse. E quando você percebe, sua rede de apoio desapareceu. Sobrou só ele ou ela. Um estudo do Journal of Social and Personal Relationships mostrou que vítimas de abuso emocional perdem, em média, 70% de suas amizades próximas ao longo de 3 anos de relacionamento. 70%. Se sua vida social encolheu drasticamente desde que alguém entrou na sua vida, isso não é coincidência. Sinal número 4. Você se sente constantemente culpado. Manipuladores transformam a culpa em ferramenta de controle. Não importa o que aconteça de alguma forma, a culpa é sua. Eles ficam bravos? Culpa sua porque você provocou. Eles estão tristes? Culpa sua porque você não fez o suficiente. Eles te trataram mal? Culpa sua porque você mereceu. E o mais perverso, eles conseguem fazer você se sentir culpado por coisas completamente normais, culpado por querer tempo sozinho, culpado por ter opinião própria, culpado por estabelecer limites, culpado por existir de uma forma que não seja conveniente para eles. A técnica é simples. Toda vez que você faz algo que não os agrada, eles demonstram sofrimento. E como você é uma pessoa empática, você absorve esse sofrimento como se fosse responsabilidade sua. Mas não é. Você não é responsável pelas emoções de outra pessoa adulta. Você não é responsável por gerenciar os sentimentos de ninguém além de si mesmo. Se você vive pedindo desculpas, sem saber direito pelo quê, esse é um sinal de alerta vermelho. Sinal número 5. A relação é uma montanha-russa emocional. Dias incríveis, seguidos de dias terríveis. Amor intenso seguido de frieza completa. Carinho seguido de crueldade. Isso não é instabilidade, é estratégia. Na psicologia comportamental, existe um conceito chamado reforço intermitente. E é o tipo mais poderoso de condicionamento que existe. Funciona assim. Quando você recebe uma recompensa de forma imprevisível, seu cérebro fica viciado na busca por ela. É o mesmo princípio que faz caça-níqueis serem tão viciantes. Se a máquina pagasse toda vez, você perderia o interesse. Se nunca pagasse, você desistiria. Mas porque paga às vezes, você continua jogando. É exatamente isso que o manipulador faz com você. Os momentos bons existem para manter você preso, para te dar esperança de que as coisas podem ser assim o tempo todo, para fazer você pensar, ele mudou, ou ela finalmente entendeu, mas então vem o ciclo ruim de novo, e você aguenta porque sabe que o ciclo bom está chegando, e assim passam meses, anos, décadas. Se seu relacionamento parece um vício, é porque neurologicamente é. Sinal número 6. Quando você confronta, você vira o vilão. Esse é um dos sinais mais frustrantes de identificar. Você finalmente cria coragem. Você fala, olha, isso que você fez me machucou. E de alguma forma, a conversa termina com você pedindo desculpas. Como isso acontece? Manipuladores são especialistas em inversão de papéis. Quando confrontados, eles imediatamente se colocam como vítima. Eu não acredito que você está me acusando disso. Depois de tudo que eu faço por você, você está me atacando. Eu que deveria estar magoado. Tá vendo? Você sempre faz isso.
Você sempre me culpa por tudo? E de repente sua queixa legítima virou um ataque. E você precisa se defender por ter tido sentimentos. Isso tem nome: DARVO. É um acrônimo em inglês que significa negar, atacar, reverter vítima e ofensor. É uma estratégia documentada. E quando você conhece, começa a ver em todo lugar. Se toda tentativa de conversa honesta termina com você se desculpando, você não está tendo conversas. Você está sendo manipulado. Sinal número 7. E esse é o mais devastador de todos. Você não se reconhece mais. Você olha no espelho e não sabe quem é aquela pessoa. Você perdeu opiniões que tinha certeza que eram suas. Você não lembra mais do que gostava de fazer antes. Você se tornou uma versão menor de si mesmo. Manipulação prolongada não rouba só sua paz. Rouba sua identidade. Aos poucos, você foi moldado para ser conveniente. Cada opinião sua que causava conflito foi abandonada. Cada característica sua que incomodava foi apagada. Você aprendeu a ser pequeno, a não incomodar, a antecipar as vontades do outro para evitar problemas. E o mais trágico, você provavelmente acha que essas mudanças foram escolha sua, que você amadureceu ou aprendeu a evitar conflitos. Mas não foi amadurecimento, foi sobrevivência. Se você sente que perdeu quem era, se você não consegue mais acessar a pessoa que existia antes desse relacionamento, esse é o sinal mais claro de todos. Você não está louco, você não é fraco, você foi sistematicamente desmontado por alguém que deveria te proteger. E reconhecer isso é o primeiro passo para se reconstruir. Esses são os 7 sinais. Vou recapitular rapidamente. 1. Atenção excessiva no início. O love bombing. 2. Você duvida da própria memória. Gaslighting. 3. Suas conexões estão diminuindo. Isolamento. 4. Você se sente constantemente culpado. 5. A relação é uma montanha russa. Reforço intermitente. 6. Quando você confronta, você vira vilão. DARVO. 7. Você não se reconhece mais. Se você identificou alguns desses sinais na sua vida, eu sei que dói, mas agora você tem algo que não tinha antes: consciência. E consciência é o primeiro passo para a liberdade. Eu criei esse canal para isso. Para acender a luz no porão da mente. Para mostrar as coisas que ninguém fala, mas todo mundo sente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo explorando o lado oculto da psicologia humana. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes um vídeo muda uma vida. Nos vemos no próximo. Cuida de você.